Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional. Eita, fiquei rouca. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional e nós vamos fazer um devocional diferente, porque hoje é Páscoa. Vocês sabem o porquê que hoje é Páscoa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? É muito importante começarmos o dia entendendo sobre quem é Jesus, o que Jesus fez, por que Jesus morreu e ressuscitou, qual é o símbolo da Páscoa e o porquê que nós comemoramos Páscoa hoje. Então, eu vou fazer um break no devocional que a gente estava fazendo. Eu vou pegar a nossa velha e boa biblinha de guerra e eu vou trabalhar com vocês no texto de João. João, apóstolo do amor. Vamos lá, vamos começar. Eu quero dizer para vocês que hoje vai ser um dia incrível, porque a gente pode celebrar a um Deus que está vivo e não está morto. Glória a Deus. Vamos lá? Eu quero ler um pedacinho do 18, o 39 e o 40. A gente vai ler um pedacinho do 19, tá? Vamos lá. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e disse: eu não acho crime algum nele, mas é de costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não, solte Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram na cabeça de Jesus, também vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a sua coroa de espinho, um manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique-o, crucifique-o. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, segundo essa lei deve morrer, porque ele fez isso, ele se fez de filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos advertiu: você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, exclamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eu quero pular um pedaço. Eu quero ler do 28, o 29 e o 30 com vocês. Ainda de João 19. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre.
embebedaram vinagre numa esponja fixando no caniço de isopo e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Dali ele morre, aí ele passa 2 dias morto. No 3º dia ele ressuscita. E João, ele fala isso em João 20. Então vamos ler sobre a ressuscitação de Jesus, que é por isso que comemoramos a Páscoa. A ressurreição de Jesus. No 1º dia da semana, na madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão, Pedro e os outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu ainda mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguiu e chegou e entrou no túmulo. Ele também viu lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, esse outro discípulo, gente, é ele mesmo, tá? A gente vê isso nos outros evangelhos. É ele mesmo, é o João mesmo. Cadê? Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Aí vem Jesus, aparece Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou e olhou para dentro do túmulo. Ela viu os 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem que você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou, eu levarei. Jesus disse: Maria. Ai, gente, isso é muito forte. Ela o reconheceu porque ele falou o nome dela. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele restaura tudo, inclusive a nossa identidade. E ele diz: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito essas coisas. Gente, é muito forte, é lindo, é impactante. Não é só bonito, forte, lindo, impactante, e nem tão pouco espiritual. Isso aqui mudou o decreto do rumo do mundo. Hoje nós vivemos o ano 2024, porque existem 2024 anos que esperamos Jesus. Depois desse tempo, o calendário mudou. Então nós ficamos contando o tempo que estamos aqui, esperando pelo Cristo vivo, que subiu aos céus, porque ele vai descer. É muito, muito, muito forte. Aí você vê que tem alguns países, tipo, sei lá, a China, tá vivendo o ano 5.000 e tananã, mas eles precisam, por hora, se submeter ao ano mundial. E o ano mundial é que nós hoje estamos há 2024 anos esperando a volta de Cristo.
É muito forte isso. Eu trouxe para vocês os elementos da Santa Ceia. O suco de uva, que representa o sangue, o pãozinho, que representa o corpo. E eu quero conversar com vocês e desenhar uma estrutura para que vocês entendam o porquê que comemos do pão e bebemos do cálice. E o que isso representa na nossa vida. Tudo começou quando o povo saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, a última praga era a morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus orientou: passa sangue na porta. Passa sangue na porta. Para que o povo de vocês não morra. O sangue te protege da morte física, mas também da morte espiritual. Então passa o sangue. É o sangue que completa a adoração. É o sangue que traduz a remissão. Passa o sangue. E aí vocês vão comer o cálice, o pão e o cordeiro. E então, Páscoa após Páscoa, eles comiam o cálice, o pão e o cordeiro. O cálice, o pão e o cordeiro, o cálice, o pão e o cordeiro. O cálice, o pão e o cordeiro. Só que Jesus vem. Jesus, ele faz tudo o que ele faz. Ele prova que ele era o Deus que desceu do céu. E a gente chega na cruz, sexta-feira. O que Jesus faz? Jesus chama os discípulos e fala: a Páscoa se aproxima. Vamos ceiar? Vamos. Eles pegaram o cálice, o pão e não comeram o cordeiro. Nesse texto que eu li para vocês, ele não estava relatando a Santa Ceia. Mas os discípulos acharam um pouco estranho, porque não tinham o cordeiro. Então Jesus fala para eles: eu sou o cordeiro vivo que desceu do céu. Todas as vezes que vocês ceiarem, vocês vão pegar do cálice, do pão. Eu vou morrer, porque eu sou o cordeiro. Então agora não tem mais cordeiro. Agora tem eu. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês vão representar a minha morte, a minha carne. O cordeiro é o que arranca o pecado. E quando vocês juntarem esses elementos do pão e do cálice, vocês estarão comendo e bebendo da minha carne, a carne do cordeiro. Então ele faz a Santa Ceia e ele dá essa orientação: comam do pão e bebam do cálice. Ali Judas trai ele. Judas trai ele com um beijo. Depois disso, ele é vendido por 30 moedas. Judas trai ele. Ele vai e passa por 7 derramamentos de sangue. O primeiro derramamento de sangue é quando ele sua gotas de sangue. E eu poderia passar a minha vida inteira, gente, falando com vocês dessa parte, porque isso é o que nos credenciou a vida eterna. Eu não posso deixar de ser Páscoa e eu contar sobre o seu credenciamento e o meu credenciamento para o céu. Ele sua em uma fase intercessória. Ele vai, Ele vai orar e ele suou em um fenômeno biológico, natural, de tanta dor que ele estava entregando por nós. Ele suou gotas de sangue. E ele apresentou ao Pai uma adoração perfeita. Eu explico. Não existe adoração sem sangue. Escreve para mim no chat. Não existe adoração sem sangue. O primeiro ponto, ele sua. No que ele sua, desce água. No suor, tem água. Depois da água, vem o sangue. É assim. No Antigo Testamento, para apresentar uma adoração, primeiro eles lavavam
o lugar da adoração. Quando Jesus sua, antes de sair suor, antes de sair o sangue, saiu o suor. E o suor tem água. Então ele está lavando o lugar da adoração. Qual é o lugar da adoração, Poli? Existe um lugar em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Qual é esse lugar? Nosso coração. Então Jesus sua o lugar da adoração, que é o próprio corpo, o cordeiro. Então ele lava com suor, depois desce sangue. Depois ele é entregue pelo Judas e ali ele começa o sacrifício dele. Quer dizer, ele continua. Dali ele é preso e ele apanha. Ele apanha. Ele não só apanha, como pedaços do corpo dele são arrancados. Muitos pedaços. Eles começam a pegar açoites cada vez mais violentos para arrancar pedaços do corpo de Jesus. Dali, ele começa. Então, ele já tem a pele arrancada. Ele lavou o corpo de sangue. Ele tem a pele arrancada. Coloca uma coroa de espinhos nele. Depois eles pegam a barba de Jesus, eles arrancam a barba de Jesus na mão. Poliana, onde relata isso? Lá em Isaías. Eles vão pegar a barba de Jesus, eles arrancam com a mão. Quando eles arrancam a barba de Jesus com a mão, a gente tem um rosto desfigurado. Eles desfiguram o corpo de Jesus, eles desfiguram o rosto de Jesus, eles furam a cabeça de Jesus. Tudo isso é o diabo humilhando, sabe? Tentando arrancar dele a autoridade que já era dele. Depois disso, ele é constrangido a sentir mais dor, então ele carrega a cruz dele. Não era a cruz dele, a nossa cruz. Ele arranca e ele sai andando. No que ele sai andando, aí ele recebe uma ajuda, chega no lugar da cruz, pendura as mãos e os pés grudados com um prego nas mãos e nos pés. E nós cumprimos assim 6 derramamentos do sangue de Jesus. Só que a Bíblia diz que não ia sobrar nenhuma gota. Nenhuma gota. Então ele já estava no limite, ele sente sede. Ele fala, tenho sede. Ainda dá um vinagre para ele beber, misturado com fezes e urina. Como assim, Poliana? Porque quando eu li para vocês, o local onde limpava as partes íntimas, após a pessoa liberar os seus excrementos, tinha uma esponja com vinagre. Então aquela esponja tinha fezes e urina. Foi isso que ele bebeu. Foi esse o castigo que ele bebeu. Fezes e urina. É muito forte. Sabe por quê? Fezes e urina. Ele diz, né? Por quê? Dizem que a comida é a bebida do inferno. Eu garanto para vocês que nada, eu posso falar todas as situações mais macabras que podem ter na minha mente, mas nada se compara ao inferno. Isso é só um detalhe. Comida e bebida do inferno faz parte da condenação, do banquete de Satanás. Enfim, o preço foi impagável, foi muito mais alto do que a gente imagina. Aí ele entrega o espírito. Ele já tinha entregado o corpo, ele já tinha entregado a alma. Ele entrega a alma quando ele está morrendo de vergonha por tudo que está acontecendo. Ele entrega o corpo no sacrifício. E ali ele entrega a alma dele, representando a tríplice aliança. E ali ele fala, eu entrego o meu espírito, e ele morre. Na hora que ele morre, o véu é rasgado de alto a baixo, nos dá acesso à sala do trono, fora que mortos são ressuscitados. E ali acontece o último derramamento do sangue, ele é furado na lateral. E o próximo texto era esse que eu pulei. Ele é furado na lateral. Quando ele é furado na lateral, sai todo o sangue. E por fim, sai água. Por quê? Porque o altar foi lavado. Foi lavado e foi lavado. Então nós temos uma adoração perfeita, que ela é baseada na água e no sangue de Jesus.
E onde nós podemos ver isso? 1 João 5 também fala disso. A água, o sangue e o cordeiro. O cordeiro é ele. O cordeiro é ele. Então nós temos um Cristo agora com 3 autoridades. Autoridade sobre a terra, porque ele se despediu da divindade dele, ele veio no ventre de uma mulher, ele passou por todos os processos. Ele era um bebê, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele chegou na fase adulta e ele mostrou quem ele era. Então nós temos um Deus que quando ele apresenta o sacrifício da cruz, quando ele morre, quando ele está ali nos 7 derramamentos de sangue, ele recebe uma autoridade. Aí ele morre. O que ele faz no sábado? Que é o sábado de aleluia, né? O que ele faz? O que ele faz ali dentro? O que ele faz? Ele vai para o inferno. Ele arranca a chave do domínio da minha mão e da sua mão. Ele nos entrega. Quero só voltar. Vamos voltar para a crucificação. Esqueci. Jesus, ele tem que carregar uma cruz. E a cruz não era feita para ele. A cruz era feita para Barrabás. Por isso que eu comecei lendo esse texto. A cruz que não era dele, era de um ladrão. Jesus carrega a cruz de um ladrão. Tá? A cruz que não era dele, ele carregou. Era sua e era minha. Se você for ver o nome Barrabás, significa filho do Abba. Nós éramos filhos do Abba. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus vai lá, toma a cruz que era de Barrabás e é crucificado. Ele aceitou. Ele poderia ter parado com tudo, mas ele aceitou carregar aquela cruz que não era dele. Era dos filhos do Abba. Quem é o filho do Abba? Eu e você. Eu e você somos o filho do Abba, mas somos os filhos que roubamos a Deus. Mentimos para Deus. Barrabás, ele é representado por mim, por você. Barrabás é o filho do Abba. Você e eu somos o filho do Abba. Quando Jesus toma a cruz de Barrabás, ele é morto no lugar de Barrabás. Vai, gente, mata Barrabás, deixa Barrabás morrer, deixa o filho do Abba morrer. Não, vai Jesus. Quando Jesus, ele toma o lugar de Barrabás na cruz, ele está dizendo, eu vou tomar o teu lugar naquela cruz. Eu não vou te deixar ser condenado e morto, porque eu posso vencer a morte e você não pode vencer a morte sem mim. Então Jesus toma a cruz de Barrabás e ele morre. E nós temos, na verdade, a primeira autoridade de Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Escreve para mim no chat. A primeira autoridade. Ele venceu a morte. Prova, Poli. Prova. Então ele é rei do inferno. Ele tem autoridade sobre o inferno. Porque ele desce no inferno, 1 Pedro 1,18. E ainda temos um texto de Apocalipse que me fugiu à memória agora, que me ensina o que ele fez no inferno. Ele desce para o inferno para ele apanhar. Sabe por quê? Porque quando Jesus morre, ele morre no lugar de um ladrão. Então ele começa a receber o castigo de um ladrão. Entenderam? Quando ele desce para a mansão dos mortos, ele desce no lugar do ladrão. Entendeu? Então o castigo, a Bíblia diz que ele recebe açoites. E o que ele faz? Ele prega, ele conta para todo mundo o que ele estava fazendo ali no inferno. Então, o comportamento dele diante da morte, a primeira autoridade, que é quando ele vence a morte, o comportamento de Jesus no inferno faz com que ele tenha acesso a Satanás. Ele chegou no submundo e ele recebeu
recebeu a chave do domínio da sua vida e da minha vida. O que isso significa? Eu vou falar. Ele vence a morte porque agora quem está nele consegue não ser condenado. Porque ele toma a cruz no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se eu hoje posso estar aqui pregando, falando do pão, do cálice, da água, da Bíblia, se eu posso pregar o Evangelho hoje, é porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é os pés dele que me salvam, me saram. E pelas tuas pisaduras fomos curados. O mundo espiritual, Isa, estava um alvoroço, porque agora todo mundo no inferno entendeu o processo de redenção da cruz. Jesus morreu, mas no mesmo dia, Judas morreu. Você já imaginou como foi o encontro de Jesus com Judas? Judas chega, vê Jesus, isso não está na Bíblia, isso conjecturando eu. Ele vê Jesus, ele fala, falei, sabia que você não era Deus. Ufa, ainda bem que eu te vendi, não foi à toa, né? Nossa, tu tá arrependido de ter me matado. Mas quando ele vê o que Jesus fez no inferno, o alvoroço que foi, vocês acham que foi de boa? Não. Quando o próprio Deus, na figura de Cristo, se encontra com Lúcifer, que agora é Satanás, no inferno, todo mundo vendo aquilo. Meu Deus, imagina a confusão que foi no inferno. Jesus está lá. Jesus veio tomar a decisão da mão do inferno. Ele arrancou a autoridade de Satanás. Satanás agora não tem mais autoridade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não tem mais autoridade. Acabou. Eu fico imaginando Judas vendo tudo aquilo. O castigo de Judas é uma culpa eterna. Vendia o próprio Deus. Ele vendeu o Salvador do mundo. Meu Deus. Dali ele sobe. E ali ele conquista a segunda autoridade. Segunda autoridade. Jesus é rei na terra. Por quê? Porque ele volta do mundo dos mortos com a chave da vida. E a chave da vida é acessada como? Quando eu vivo uma vida com Cristo. Então eu consigo acessar. Porque para eu tomar posse da chave, eu tenho que estar diante de Jesus. Jesus, eu quero a chave da vida, da minha vida. Toma, filha. Então eu preciso declarar ao mundo: eu sou de Jesus. Aquele que me confessa e deixa os pecados, no caso, né? Alcança misericórdia. Você precisa aprender a acessar a chave da sua vida. E essa chave está na mão de Cristo. E não tem intermediadores, porque o véu já foi rasgado. Você tem acesso direto. Foi a morte dele que te trouxe acesso direto. Você não come do cordeiro, porque o cordeiro já veio, já morreu. A carne já morreu e ele já ressuscitou. É por isso que a nossa Páscoa, ela representa o corpo e o sangue. Não tem mais condenação, não tem mais juízo. O cordeiro já veio. Os elementos já aconteceram. Não preciso do cordeiro, não preciso representar o cordeiro, porque o cordeiro já existe. Daí, Jesus vence a morte e Jesus vence a terra. Então Jesus domina sobre a morte, agora ele domina sobre a vida.
Ele passa 40 dias aqui, dando instruções aos discípulos. E eu amo quando ele ressuscita, ele vê a Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Uma ex-prostituta. Ela se tornou uma mulher tão pura, tão pura, tão pura, que ela foi a primeira pessoa humana ao ver o Cristo ressurreto. Ela reconheceu Jesus pela forma que ele a chamava, Maria. Ah, gente. Porque a voz dele é inconfundível. Dali ela percebeu que não era mais aquele corpo sofrido, não era o corpo de morte, mas era o corpo de vida. Quando você se entrega a Jesus, você não recebe mais teu corpo de morte, mas de vida. Maria, então você e eu representamos a Maria. Então Jesus vence a vida, segunda autoridade, é a autoridade da terra. Aí, 40 dias depois, depois de Jesus falar com Pedro, encontrar com ele na praia, comer peixe, comissionar ele à igreja, encontrar com a mulherada, falar, gente, eu falei que eu voltava, eu voltei. Rabone, ai, voltou. Agora vocês vão lá, vocês espalham a palavra. Espalhou tanto que chegou aqui em mim e nem chegou em você. Espalharam mesmo, eles cumpriram o propósito. Da mesma forma que Jesus tem essa autoridade, eles vieram contar ao mundo a autoridade de Jesus. Então a segunda autoridade de Cristo é que ele vence a vida. E ele vai para onde devemos ir. Para a terceira autoridade. Ele chega no céu, aceito pelo Pai. Escuta, o que isso acontece? Por quê? Como assim? Todo ser humano nascido de mulher tinha um peso da condenação do pecado original. Antes de Jesus, nós tínhamos uma condenação e essa condenação vinha com esse pecado original. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Jesus vem, nascido de um ventre de uma mulher, ele faz o que ele faz, ele é quem ele era, ele se entrega em sacrifício, ele morre, ele vence a morte, ele vem para a vida, ele vence a vida, ele é recebido pelo Pai, ele é aceito pelo Pai. E quando ele é recebido e aceito, porque Adão e Eva entregaram o domínio do bem e do mal na mão de Satanás. Então eles tinham dado a chave, o acesso ao paraíso. O que Jesus buscou? A chave do acesso ao paraíso a todo aquele nascido de um ventre de uma mulher. Tu nasceu? Nasci, Poliana. Nasci. Então agora, por meio de Jesus, por causa do sacrifício da cruz, por causa de Jesus, por causa dele, nós temos acesso ao céu, ao paraíso, porque a chave que não dava acesso, que dava acesso, estava na mão do demônio. E agora, está na mão de Jesus. E para nós termos direito ao acesso da nossa chave, da nossa vida, basta encontrarmos Jesus no caminho. Por quê, Poli? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele venceu a morte, ele venceu a vida e ele venceu a eternidade. Ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Ele manda no inferno, ele manda na terra e ele está lá junto de Deus para nos dar acesso ao Pai. Ele não manda no céu, porque quem manda no céu é Deus. Mas ele está à direita, comandando. Rabone, talvez você seja como Maria ou como os discípulos, não sei. Mas eu sei de uma coisa, o Cordeiro já veio. O Cordeiro já ressuscitou. O Cordeiro vivo que desceu do céu. Agora ele está à direita de Deus Pai, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem para cá, o meu jugo ele é manso
ele é leve, ele é suave. E eu estou disposto a te amar todos os dias da minha vida. Jesus agora ele é o noivo da igreja. E ele quer se envolver com ela. A única coisa que você precisa fazer é amá-lo, é desejá-lo e é se entregar. Da mesma forma que ele se entregou por você, você pode se entregar por ele. Da mesma forma que ele te amou primeiro, você também pode amá-lo. Para viver, o que Jesus quer de mim? Ele não quer uma religião, ele não quer fatos, ele quer intimidade. É só isso que ele quer. Jesus, ele quer um envolvimento íntimo e interno com você, para que você sim consiga saber quem é Deus, entender o tamanho, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. O dia que você começar a buscar Jesus por intimidade, a sua vida vai ser outra. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom, justo e misericordioso. Te louvo porque o Senhor me amou primeiro. Eu te amo porque o Senhor me quis. O Senhor desejou que eu estivesse livre. Obrigada por ter nascido na época certa, na hora exata. Obrigada porque Jesus já veio e eu posso ser co-herdeira do reino de Deus por causa de Cristo. Te amamos, te adoramos, te desejamos e nós entendemos que a Páscoa é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem uma coisa para dizer para vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Nós vamos comer do pão e beber do cálice, porque ele já veio, já morreu, já ressuscitou e reina. Ele reina para sempre. Amém. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa do nosso Cordeiro vivo que desceu do céu que estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E feliz Páscoa!